Sobre sólidos cristalinos, responde: o que são os sólidos cristalinos? Dê as características principais de cada um deles. Esse é nosso item A. E o nosso item B, dentro das classes de sólidos abaixo, enumere com seus respectivos exemplos. A gente tem sólido metálico, sólido iônico, sólido reticular e sólido molecular. E a gente tem alguns exemplos aqui, a gente tem que numerar qual é qual. Vamos lá. Bom, o item A pede para a gente falar, né, quais são os sólidos cristalinos e dar características. Então, vamos lá. Eu trouxe uma tabelinha aqui, onde eu coloquei os sólidos e as características principais. Vamos começar com o quarto, né, da tabela passada, que são os sólidos moleculares. E tem como característica principal que eles apresentam um ponto de fusão e ebulição relativamente baixos e são quebradiços quando puro. O exemplo que eu trouxe aqui é o açúcar, né? Que o açúcar é composto de glicose. A glicose é um sólido molecular. Então, esse foi o exemplo que eu trouxe. O terceiro são os sólidos reticulares. Eles têm como características que são duros, rígidos, quebradiços, possuem ponto de fusão alto e são insolúveis em água. O exemplo que eu trouxe foi a sílica, né? Que apresenta como fórmula SiO2. Né? Então, ele é um sólido reticular. O próximo é o sólido metálico. Ele tem como característica que ele é maleável, dúctil, lustrosos e são ótimos condutores térmicos e elétricos. O exemplo que eu trouxe aqui foi um sólido de prata. E o último é o sólido iônico. Ele tem como característica duros, rígidos, quebradiços, apresentam pontos de fusão e de ebulição altos e quando são solubilizados em água, eles dão soluções condutoras, ou seja, que conduz corrente elétrica. E o exemplo que eu trouxe foi o nitrato de potássio, né, que ele é um sólido iônico, assim como, por exemplo, o NaCl, né, o nosso sal de cozinha, que também é um composto iônico. No item B, ele pede para numerar alguns exemplos, e eu trouxe aqui já, que foram os exemplos, né, que eu utilizei. O terceiro, que é o reticular, é a sílica, né, o nitrato de potássio é sólido iônico, a glicose é sólido molecular e a prata é sólido metálico.